Boa tarde, tudo bem? Ezequiel Mota falando pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Estou me ajeitando aqui, que eu estou num espaço aqui diferente, não é o local que eu costumo fazer, que é no escritório. Então aqui não tem uma cadeira, então eu fico no sofá, e o sofá às vezes a gente não se acomoda direito, mas está tudo bem. Primeira coisa que eu pedi para vocês me falar se está saindo o som. Da semana passada eu tive problema com o som. E está saindo o som, gente? Tá? Se vocês me sinalizarem que está, eu fico tranquilo e vou seguir adiante aqui com a live, tá? Só me dê um retorno para eu ficar aqui mais tranquilo. Eu sei que demora um pouco até chegar a resposta, mas eu estou vendo que aparentemente está tudo ok. Tá bom, então. Tá bom. Obrigado, Vânia. Tá bom, ok. Então, gente, hoje é quinta-feira, né? Véspera do feriado, Semana Santa, não é? E domingo de Páscoa. Amanhã o pessoal que faz o curso de apometria, sexta-feira, não vai haver aula, tá? Estou adiantando porque eu já conversei com o professor Rubens e ele já me adiantou, né? Que embora no primeiro momento ele tinha pensado em fazer, mas depois ele reconsiderou, né? Devido a gente ter na sexta o feriado da Semana Santa, que é um feriado religioso, e em seguida no domingo, né? A Páscoa é que muita gente pode viajar, tem gente que faz retiro, tudo, então ficou resolvido que então amanhã não vai ter a aula do curso de apometria, tá? Seria no caso a aula online, não vai ter. Também no sábado, que nós teríamos a aula do curso de educação mediúnica, também não vai ter pelo mesmo motivo, por causa do feriado, tá bom? Então, eram esses recados assim que eu queria dar para quem estiver assistindo aqui e eventualmente faça um curso ou outro ou ambos, tá bom? Pedir também para vocês uma gentileza é que, oportunamente, entrem no canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré, cujas iniciais são CEMN-POA. No canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré, todas essas lives, essas palestras que são proferidas todos os dias às 18 horas, seja por mim, pela Vânia, pela Arielle ou pelo Sérgio, elas depois são editadas e colocadas nesse canal do YouTube. E, então, o que eu pediria para vocês, aqueles que não estiverem inscritos ainda, que se inscrevam, ou verificassem se a inscrição está ativa e dessem like, visualizassem. Sobretudo, compartilhassem com amigos, parentes, né? Para que a gente assim divulgue a doutrina espírita e, recebendo os likes e as visualizações, cada vez mais o YouTube promove o canal e faz mais inserções ao longo do dia, na semana, do mês, dentro do YouTube, assim, permitindo, dando oportunidade para mais pessoas poderem estar ouvindo a palavra consoladora do Senhor Jesus e do seu Evangelho. Nós, felizmente, né, graças a Deus, a gente tem que agradecer sempre, né? É que, pelo menos no domingo, a gente está podendo abrir a Casa Espírita, porque aqui em Mogi não está podendo abrir dia nenhum, e em vários lugares também não. Então, pelo menos em Poá, a Casa Espírita está podendo abrir, ainda que seja só para orações, né? Porque às vezes a pessoa está tão angustiada, né? E está no domingo de Páscoa, aquela angústia, aquela tristeza, aí passa ali, frente ao cemitério, triste, acabrunhado, vê a Casa Espírita aberta, entra. Só de ele entrar, já vai receber já todo o amparo dos mentores, a pessoa faz a sua prece, pede orações, a pessoa vai sair dali aliviada. Então, a gente tem que agradecer muito que a gente está podendo abrir, ainda que só de domingo. E também que há uma expectativa, uma esperança, é que, eu não vou adiantar ainda, porque ainda vou esperar um pouco mais, mas está havendo aí um movimento, né, principalmente dentro do Ministério Público, para poder possibilitar os templos e as igrejas, né, evangélica, protestantes, centros espíritas, de abrir, né? Obrigado, Arielle. Obrigado. A Arielle falou, boa palestra, eu agradeço, tá? A gente sempre pede a inspiração dos mentores, porque a gente é falho, é pequenininho ainda, né? E sem os mentores ajudarem a gente é muito difícil, sabe? Então a gente vai aguardar, né? Quem sabe, né? Deus aí, não é?
acaba acontecendo de a gente poder voltar a abrir, porque a gente precisa, né? A gente precisa do nosso espaço, precisa a gente estar sempre juntos, fazendo as orações, os nossos trabalhos espirituais. Porque a gente ficar afastado assim dos amigos, do centro, a gente que ainda é falho e pequeno, a gente se enfraquece e juntos nós nos fortalecemos, né? É como aquela história, né, de um irmão da casa espírita que se afastou por um problema lá de relacionamento dentro do centro, se afastou. E o dirigente viu que já fazia um tempo que ele não ia, foi lá na casa dele. Chegando lá, ele atendeu, mas não falou nada, acho que estava meio assim ainda irritado, né? E esse dirigente do centro sentou ao lado dele. Ele ligou a lareira, que era um inverno frio, né? O dirigente também não falou nada, mas sentou perto dele e separou um pedaço de brasa das outras que estavam juntas e deixou separada. E essa brasa que foi separada das outras, lá da lareira, começou a ficar escura e sem vigor, sem vitalidade. Logo se apagou completamente. E o trabalhador da casa espírita ficou observando aquela atitude do dirigente que ele tinha feito, embora ele não tivesse falado nada. E aí depois de um tempinho, o dirigente pegou aquela brasa que estava apagada já, fria, morta, e novamente juntou com as outras brasas que estavam acesas. E a brasa que tinha sido separada logo também se acendeu e ficou acesa. Depois disso, sem falar nada, deu um abraço nesse companheiro e foi embora. Então a gente vê com essa simples história que a gente realmente se fortalece um com o outro, não é? Bom, as lives nós temos todos os dias, como eu já tinha falado, então todos os dias às 18 horas nós temos as lives, tá? E amanhã, embora a Casa Espírita não vá abrir presencialmente, vai ter a live, então é a Sexta-feira Santa, não é? E a gente vai prestigiar a live da Vânia amanhã, não é? Graças a Deus. Vamos então fazer uma prece, fazer uma oração para a gente dar início a essa live, cujo tema é Espíritos Sofredores. Tá bom? A gente já vai dar início em seguida. Vamos fechar os olhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor. Seja feita a vossa vontade, não a nossa. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muita paz. A minha filha tinha prometido para mim que ia cantar aquela música Quero Ser de Deus um pouco antes da live, mas acabou que ela achou que não estava com a voz muito boa e pediu para fazer isso outro dia. Então a gente vai ficar no aguardo para outra oportunidade. Não tem problema, tá? Bom, o tema então é esse, Espíritos Sofredores. Esse tema, nós temos ele em várias obras e em várias partes do próprio Pentateuco de Kardec, mas sobretudo no livro Céu e Inferno, capítulo 4. Eu já tinha, nas últimas duas lives anteriores, de quinta-feira, trazido os assuntos espíritos felizes, na semana passada espíritos em condições medianas, e hoje espíritos sofredores. E nós havíamos dito que os espíritos felizes são os espíritos bons, que só fazem o bem. Então, por serem bons e só fazerem o bem, eles vivem nos mundos felizes, porque onde é um local que não tem o mal, só tem o bem. E lá, onde só tem o bem, só tem os espíritos bons que só fazem o bem. Bom, nós temos, por outro lado, nos mundos de regeneração, os espíritos tendentes ao bem. Eles não são totalmente bons e não só fazem só o bem, mas eles são tendentes ao bem. Então, são os espíritos, como nós dissemos semana passada, os nota 5, em condições medianas, para cima. Condições medianas, para cima. Então, esses que são tendentes ao bem, e que, portanto, a tendência deles nas circunstâncias que surgem na caminhada da encarnação é a de fazerem o bem. Podem, entretanto,
cair, resvalar, em algum momento ou outro ainda fazer o mal, mas a tendência é fazer o bem. Então, o Cristo não pede aquilo que nós não estamos em condições de fazer. Então, o Cristo não poderia pedir para o ingresso dos espíritos no mundo de regeneração, espíritos que só fizessem o bem. Não, basta ser tendente ao bem. Então, são espíritos de condições medianas para cima. Então, nota 5 para cima. Entretanto, nós temos os espíritos tendentes ao mal e que fazem o mal. Então, diferentemente dos tendentes ao bem, a tendência dele é fazer o mal. E aí, então, o local e o ambiente e o mundo e a categoria de mundo em que vivem são mundos de expiações e prova. Onde também, além dos tendentes ao mal e que fazem o mal, também convivem conjuntamente espíritos que são de condições medianas, né? Sobretudo na sua fase final. Na fase inicial do mundo de expiações e provas, a maioria é tendente ao mal, é fazer o mal, é egoísmo, é espírito de coração duro, orgulhoso, a maioria esmagadora, né? Para não dizer todos, porque tem alguns que também reencarnam, que estão em condições um pouco melhores. E outros que vêm em missão, não é? Então, o mundo de expiações e provas, quando chega na sua fase final, e sobretudo na transição, que é o momento em que nos encontramos, e mais ainda, nós nos encontramos na transição e no final da transição. Então nós vamos ter uma quantidade grande de espíritos de condições medianas, né? Também temos espíritos bons que vêm para em missão para ajudar, para dar o testemunho. Eles não vêm para estudar, eles vêm para dar o testemunho, para viver o Evangelho e assim, com o seu exemplo pessoal, nos ajudar também o nosso processo de transformação. Mas nós temos uma grande parte, talvez uma metade, alguma coisa assim, a gente não tem como dizer exatamente a quantidade, não é? Mas tem um percentual expressivo de espíritos ainda endurecidos, né? E é sobre esses que é o assunto e é o tema da nossa live, da nossa palestra, que são espíritos sofredores, não é? Então, os espíritos sofredores são aqueles que fazem o mal, por isso é que eles sofrem. Porque os que fazem o bem, eles não vão sofrer, porque não fizeram mal algum. O sofrimento decorre do mal praticado. O mal praticado leva ao sofrimento. Por isso que são espíritos sofredores. E aí, então, nós temos 3 tipos de encarnações aqui no nosso mundo, ainda expiatório, hein? Está já em processo final de transição, mas ainda é expiatório, nós não podemos negar, né? Ainda o mal prevalece sobre o bem, porque o mundo ainda é expiatório. Bom, então, como eu dizia, aqui nós temos 3 tipos de encarnações. Encarnações regenerativas, que são aquelas nas quais os espíritos passam pela encarnação apenas por expiações. Então eles reencarnam para viver as experiências expiatórias e de sofrimento e de aflições. Então são aqueles casos que o espírito, desde quando reencarna até o seu desencarne, é só padecimento, é só sofrimento, é só expiação. Nós temos também um outro tipo de encarnação, que é aquela preparatória, chamamos de encarnação preparatória, que é aquela na qual o espírito vai viver experiências de expiação, mas também de provas. Então não é só expiação, ele vai viver expiações e provas também. E depois disso nós vamos ter um outro tipo de encarnação, que é a seguinte: a pessoa vai viver a experiência numa encarnação preparatória para depois passar por uma outra experiência de encarnação-chave, que chamamos de encarnação-chave. E a encarnação-chave, o espírito não passa por expiação, ele não passa por sofrimento, ele só passa por provas, que é o mesmo tipo de encarnação, é o mesmo tipo de experiências
que os espíritos vão viver no mundo de regeneração. Não nos esqueçamos que no mundo de regeneração, os espíritos vão passar apenas, exclusivamente, por provas. Porque nós não vamos ter lá espíritos que fazem o mal. Poderá acontecer, mas não vai ser a regra. No mundo de regeneração, como nós já dissemos, o bem prevalece sobre o mal. Então o mal é a exceção. No mundo de expiações e provas é o contrário. O mal é a regra e o mal prevalece sobre o bem. Então é na encarnação-chave onde o espírito tem a chance de ter um progresso enorme na sua ascensão espiritual, enquanto espírito eterno e imortal, enquanto centelha divina. Mas não pensem que, porque ele não vai passar por expiação, que é mamão com açúcar, que é fácil. Ah, não vai passar por sofrimento, então é tranquilo, é levinho. Gente, não é isso não, hein? Não nos iludamos, não é isso não. Na realidade, eu diria para vocês que a encarnação-chave é a mais difícil. É a mais difícil. Porque você vai viver nessa experiência de encarnação-chave ao contato com as suas fragilidades. Esse é o ponto. E você vai estar ao contato também com os espíritos com os quais você está comprometido em encarnações passadas. Então, você veja bem, duas coisas importantes. Você vai viver em contato com os espíritos com os quais você sossobrou, com os quais você se equivocou, fazendo mal ou sofrendo mal. Aí você vai ter que perdoar ou pedir perdão. Mais do que isso, você vai ter que reerguer aquele que você derrubou. Você vai ter que amar aquele a quem você odiou. Percebe a dificuldade? Você receber como um filho um espírito que te odeia ou que você o odiou muito. Você conviver em um ambiente de trabalho por décadas com uma criatura que foi seu inimigo ou que você foi inimigo dele ou vice-versa, ou as duas coisas juntas. E você saber ter uma convivência pacífica e harmoniosa e ainda converter aquele inimigo em um amigo, em um irmão, não é brincadeira. Você vai passar por um monte de provas, sobretudo aquelas provas nas quais você falhou antes da honestidade. Então vai aparecer uma mala de dinheiro no chão caído, você está passando de noite, não tem ninguém vendo. Ninguém está vendo. Não tem câmera, não tem nada. Você vai pegar aquela carteira lotada de dinheiro, você vai olhar aquela carteira, você é duro com o lugar atrasado. Você é duro com o lugar atrasado. Desempregado. E pega aquela carteira lotada de dinheiro. Ninguém está vendo. Não tem câmera, não tem ninguém vendo, não tem nada. É a sua prova. É o seu teste. O que você faz? Você pega o dinheiro todo, põe no bolso, pega a carteira e põe na caixinha de correio, ou deixa no chão a carteira vazia de dinheiro e você pega tudo? É o seu teste. Veja que a encarnação-chave é muito difícil, gente. Não é? Ou então surge uma oportunidade de promoção no seu emprego e você percebe que o seu concorrente na firma cometeu um erro na planilha e essa planilha vai ser levada para o chefe. Você viu que está errado. O que você faz? Chega no companheiro e fala assim, amigo, eu estou vendo aqui que nessa planilha tem um erro. Olha, corrige aqui, para você não levar errado lá para o chefe. E ele é o seu concorrente à promoção. Ou você fica bem quietinho, deixa ele levar errado, sabendo que está errado, para ele se estrepar, levar bronca, o chefe falar que ele é um relapso e promover você depois. Coisa sutil, não é? Mas aí, como que é o seu caráter? Essa seria a sua prova sobre o seu caráter. E assim em tudo, na paciência, na humildade, na vaidade, tudo isso na encarnação-chave vai surgir para você, são as provas. E vão surgir oportunidades de você ajudar sobretudo aqueles a quem você prejudicou. Como você vai agir? Passar reto, passar de largo, não é comigo? Você passando reto, passando de largo, você não está fazendo mal para essa pessoa. Mas você não está corrigindo o erro, a falha que você
cometeu antes. Dependendo da sua atitude, você vai ter que voltar para trás, passar por uma nova encarnação intermediária ou até numa encarnação regenerativa de expiação. Então, gente, encarnação-chave não é fácil, né? E, normalmente, via de regra, os espíritos que estão passando por sofrimentos, que são os espíritos sofredores, vivem as encarnações regenerativas. Então, são aqueles casos que o espírito na encarnação muito errou, praticou o mal, prejudicou muitas pessoas, demonstrou uma dureza de coração muito grande. Consequência, a vibração desse espírito é muito baixa. E aí vão surgir alguns probleminhas, seja durante a encarnação, mas principalmente na desencarnação. Na encarnação, muitas vezes, espíritos assim, aos olhos do mundo, até vão se dar bem. E é por isso que as pessoas falam que nesse mundo não tem justiça, que só tem injustiça, que o mal sempre se dá bem. Mas, gente, raciocina comigo. Que tipo de categoria de mundo nós dizemos? Expiações e provas. Qual a característica? O mal prevalece sobre o bem. Então é por isso que no mundo, neste mundo de expiações e provas, a gente vê essas coisas acontecendo. E é assim. Ah, mas eu não aguento mais. Então, você não pratique mais o mal e você vai para o mundo de regeneração. Aí você não vai precisar mais encarnar em um mundo assim. É simples, gente. Porque o mundo de expiações e provas é assim e você não vai mudar isso. Você não vai mudar isso. Ah, mas quando o mundo mudar. Mas quando o mundo mudar, o mundo não vai mais ser assim. Mas o que eu estou dizendo é que em um mundo de expiações e provas, porque o nosso mundo vai subir na hierarquia dos mundos, não vai mais ser expiações e provas. Mas o que eu estou dizendo é que nos mundos de expiações e provas, porque se a gente não for, se nós não nos elevarmos por uma vibração de quinta dimensão, para acompanhar o planeta, para a gente subir para a regeneração, gente, o que vocês acham que vão acontecer conosco? Nós vamos ser emigrados para outros mundos de expiações e provas, onde nós vamos viver as encarnações de sofrimento lá. E lá nós não vamos mudar o que é lá, o que é característica de lá, nós vamos ter que aguentar lá o jeito que é. Porque lá é assim, até que lá também seja promovido. E nós voltemos a ter uma nova oportunidade de redenção. Então nós vamos ser o aluno repetente, aquele que faz o ano inteiro, não passa, tira nota de 5 para baixo, não tira nem 5, hein? É para baixo de 5, aí está reprovado. Vai ser repetente e vai ter que ser transferido para outro mundo de expiações e provas, onde o mal prevalece sobre o bem, onde o sofrimento é a característica principal. E não adianta reclamar, o mundo é assim, você está lá, você tem que viver aquilo, você está no meio do lodo. No meio do charco, não aguenta sujeira, mas você está no lodo, não tem jeito. No meio do lodo é sujeira para todo lado e você está lá e não dá para sair de lá. Só tem um jeito, é você transformar, aí você sai. Mas o mundo continua lá do mesmo jeito. Quem está lá vai ter que ser assim. Se você não quiser mais ser assim, você tem que sair de lá, porque lá vai continuar sendo assim. Então, não adianta a gente ficar só reclamando, murmurando. A gente precisa ter atitudes diferentes. E as atitudes diferentes é fazer o bem, pagar o mal com o bem, é perdoar, é compreender. Eu sei que eu estou falando assim e que não é fácil, e que é fácil falar. Ok, é verdade, é fácil falar. Eu não consigo também ser assim o tempo todo. Às vezes também eu deixo a vibração cair. Nós não somos ainda espíritos tão amadurecidos assim. Mas a gente tem uma vantagem, a gente já conhece. Nós já temos a consciência, o conhecimento, a gente já tem uma chave fabulosa, que é a doutrina espírita. E no mundo aí fora, quase ninguém sabe disso. Então nós conseguimos receber uma riqueza tão fabulosa, tão estupenda, que é a doutrina espírita ter entrado na nossa vida. Agora, muitos de nós não temos consciência disso. Deixa eu só ler um negócio aqui, gente. Muitos de nós ainda não temos consciência disso. E por não termos consciência disso, a gente continua resvalando no erro. E aí vem a dor, vem a aflição e vem o sofrimento. É por isso que nos convertemos em espíritos sofredores, porque nós vivemos o sofrimento.
naqueles tipos de encarnações regenerativas, que é do sofrimento para regenerar, para mudar, para transformar, para abrir a consciência através da dor. E aí nós vamos depois, em encarnações seguintes, ter oportunidade de ter encarnação preparatória para depois uma encarnação chave, que é a encarnação da nossa redenção. Se nós fizermos tudo direito, porque se a gente voltar a errar, a gente dá um passinho para trás, em termos de progresso espiritual. Não é? Agora, como eu dizia, enquanto na encarnação, a gente vivencia essas dificuldades, esses sofrimentos, essas dores, essas expiações. Entretanto, com o desencarne, piora. É triste dizer, mas piora. Porque enquanto a gente está no corpo, o corpo, ele funciona como uma barreira, não é? Para os nossos sentimentos, para a nossa consciência. Então ele ameniza esses sofrimentos íntimos e morais. Mas e quando você não tem mais o corpo? Você não tem mais esse anteparo. Aí a dor vem com toda a força e com todo o vigor. E não tem mais o anteparo para amortecer. Nada é amortecido, o sofrimento vem contundente. Já começa no desencarne quando você, com o coração endurecido, ligado à matéria, materialista, passa a ter uma dificuldade enorme para sair, para desvincular-se do corpo. Porque os irmãos de luz não vêm desligar você. Você vai ficar preso lá. Quando não vem espíritos das trevas te levar e carregar embora. Então, é menos pior ficar ali preso ao corpo do que vir o espírito da treva te levar, porque você vai virar escravo lá rapidinho. E aí vai ser sofrimento inenarrável. Então, na medida em que você está ali preso ao corpo, vai sofrer. Porque você vai presenciar tudo o que está acontecendo à tua volta e você preso ao corpo, você não consegue sair. Às vezes isso fica semanas, meses, às vezes mais de ano. Já pensou? Você se vendo ser sepultado, você vendo seu corpo ser sepultado, você ligado a ele, debaixo da terra, você ouvindo o pessoal que você conhecia falando de você o que você não gostaria de ouvir, que infelizmente é isso. Você vendo todo mundo brigando por causa dos bens que você deixou e que você lutou arduamente para conquistar. Você viveu uma vida inteira, prejudicou um monte de pessoas para ter aquele patrimônio e agora você está desencarnado. E você vendo o pessoal lá brigando para pegar isso daí que você fala que é seu. E eles dividem aquilo e eles torram sem dó e nem piedade. Você que guardava, não gastava para ganhar mais, para ter mais, eles vêm, dividem e gastam a valer sem nenhum dó. E você fica horrorizado, já está sofrendo por isso. Eles dissipam, sem preocupação. E você lá, vendo que lutou toda uma vida, fez tudo que fez, e agora não é mais seu. Estão lá gastando tudo e você fica angustiado com aquilo. E preso ao corpo, não consegue sair. Não consegue sair. E você começa a ver o seu corpo se deteriorar, os vermes fazerem a festa ali com o seu corpo, porque não é mais seu. O verme tomou conta já. E aí você fica lá. Até depois de um tempo, sabe lá Deus quando, você se desliga dali. E vai para onde? Vibração baixa, para onde é que tu vai? Umbral baixo, se não for para a treva. Se for para umbral baixo, tem que ficar feliz. Dependendo da sua vibração, alguém vai ter sintonia e vai te levar. Cidade umbralina. E aí você vai ser o que lá? Escravo? Não tenha dúvida. E vai sofrer. Então o sofrimento, os espíritos sofredores, eles vão sofrer na encarnação, mas vão sofrer mais ainda após o desencarne. É depois do desencarne que vem o sofrimento para valer, gente. Não é durante a encarnação. Durante a encarnação sofre também. Mas depois que desencarnar, se prepare, porque lá vem o sofrimento atroz. E que sofrimento, hein? Então, vocês vejam bem uma coisa, que não vale a pena fazer o mal. Que não vale a pena ser materialista. Não é? E outra, você, antes de se desligar completamente do seu corpo físico, ao qual você estava ligado, o que é que vai acontecer? Você
vai vivenciar, você vai vir na sua mente todas as maldades que você fez, todas as oportunidades de progresso que você perdeu, porque agora você já é um espírito fora do corpo. Você não tem mais a ilusão de ser o corpo, já está fora do corpo. E você vai chorar lágrimas ardentes de muito sofrimento, porque você vai chegar à conclusão que você desperdiçou uma encarnação abençoada, jogou fora, quando você podia ter feito diferente. E vem com todo o impacto a maldade que você fez, os deslizes que você praticou, o prejuízo que você fez para as pessoas. Quando não vem esses espíritos que estão desencarnados atrás de você, para te jogar na cara, ou te agredir. Então, o sofrimento maior desses espíritos chamados sofredores nem é durante a encarnação. Porque se o espírito sofredor está numa encarnação degenerativa sofrendo, e ele sofre sem murmurar, ele aceita a dor, o que o Cristo falou? Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Porque você vai sofrer, mas depois vem a consolação. E aí é que vem a oportunidade de redenção para você. Mas se você estiver sofrendo, revoltado, blasfemando contra Deus, o sofrimento vai ser depois muitas vezes pior após o desencarne. Depois do desencarne é aí que você vai sofrer de verdade, não vai ter para onde você correr. Você pensa que tem lugar para fugir? Não tem onde você fugir. Você é localizado vibracionalmente e é atraído, você não tem para onde escapar. E o sofrimento, gente, não é brincadeira. Então é por isso que não vale a pena a gente fazer o mal. E olha, não nos permitamos nos sintonizar com o mal. Eu sei que é difícil a gente manter uma sintonia alta o tempo todo. Porque a gente tem notícia de coisa ruim o tempo todo na televisão, nas mídias em geral, nos jornais, em tudo. É o tempo todo informação e notícia de baixíssima vibração. E a gente não consegue se manter com vibração elevada o tempo todo, porque a gente ainda é frágil. Espiritualmente somos frágeis. Entretanto, ainda que você receba esses impactos de vibrações dessas notícias, busquemos nos manter serenos. Não nos permitamos que o medo invada a nossa intimidade. Porque o medo faz baixar a nossa vibração. A gente fica acuado com medo. Você fica inseguro com medo. A sua imunidade baixa com o medo. E aí você pode adoecer. Você pode pegar uma doença. Inclusive como essa, que eu nem vou falar o nome dela. Nem vou falar o nome dela, que vocês sabem qual é. Não é? Então, para a gente sair dessa sintonia do medo, né, do sofrimento, dentro do que for possível, vamos buscar ficar sereno, né, sem deixar que essa sintonia do medo invada a nossa intimidade, o nosso lar, o nosso coração. Porque não tem como a gente impedir, inviabilizar ter o contato, porque você está no mundo. Você está no mundo, você está vendo, está acontecendo, toda hora você recebe os impactos. Né? Tem a psicosfera, porque todos esses pensamentos negativos, eles não desaparecem. Eles ficam na psicosfera do planeta. E se você entra numa sintonia, você pega a sintonia que está na psicosfera. E aí você começa a ficar sintonizado e pensando e sentindo. Você nem sabe às vezes que essa sintonia não é só sua, é com milhares que estão com essa mesma sintonia. E aí é onde você acaba baixando sua vibração. Né? Então, é a gente buscar sintonizar com os espíritos de luz, os nossos mentores. Procurar também ver notícias boas. Né? Porque também tem notícias boas, gente, não tem só ruim, não. Né? Buscar assistir palestras que elevem, que nos consolem, não é? Palestras com palestrantes e com pessoas qualificadíssimas, né, que podem nos ajudar, nos fortalecer, nos trazer tranquilidade.
Porque não é fácil, estar no mundo não é fácil. O espírito, quando vai desencarnar, fica com medo. Mas fica mais com medo ainda o espírito quando vai reencarnar, porque ele sabe que aqui não é fácil. É difícil, é duro. Porque ele já passou pelas experiências na matéria e sabe que é difícil. Ele conseguir se superar, superar suas mazelas, superar suas tendências negativas. Ele sabe que é difícil, que é duro, né? Porque já falhou um monte de vezes. Então o espírito, quando vai reencarnar, está lá, ele clama às vezes para não reencarnar de medo. Mas não tem jeito, a gente só consegue evoluir reencarnando, não tem saída não. Porque é onde a gente passa pelas expiações para a gente adquirir um fortalecimento íntimo, não é? E sair do sentimento de culpa, porque o erro leva ao sentimento de culpa. Quando você conquista a consciência da condição de espírito imortal, filho de Deus, centelha divina. E aí você se arrepende e pede para reparar. Você vem reparar na encarnação. É na reencarnação que você vai reparar. Porque você arrepender quando está sofrendo, não resolve nada. Você está sofrendo, eu estou arrependido. Mas está arrependido porque está sofrendo? Isso não resolve nada, gente. Você tem que se arrepender do erro, mas você tem que buscar a reparação. Aí sim, aí você está tendo uma atitude. Porque você ficar só no comodismo e arrepende porque sofre, então você não quer só sofrer, mas você não está arrependido de nada. No íntimo você não está. Então, o espírito sabe que não é fácil estar na matéria, reencarnado. E a gente tem que aproveitar essas oportunidades da reencarnação, porque a gente não sabe se vai ter outra, inclusive, neste mundo. Porque o mundo está no final da categoria de expiações e provas. Já para logo vai ser regeneração. Ora, via de consequência, a realidade, gente, é que, muito provavelmente, para uma quantidade enorme de espíritos, essa é a última reencarnação aqui nesse planeta. Não vai reencarnar mais aqui. Porque aqueles que forem do mal, que estão fazendo mal, se alegram em fazer o mal e são tendentes ao mal, não vão reencarnar mais aqui. Não sou eu que estou dizendo, é a realidade. Só vão reencarnar aqueles que são tendentes ao bem. Não são espíritos bons completamente, porque daí é mundo feliz, mundo ditoso. Nós estamos falando de mundo de regeneração. Não é mundo regenerado tampouco, é mundo de regeneração. Quando terminar o mundo de regeneração, aí vai ser espírito regenerado. Já regenerou. Aí ele já vai ser um espírito que vai fazer o bem. Né? Ele não vai ser mais tendente ao bem, ele já vai ser um espírito que vai ser um espírito do bem, espírito que faz o bem. Porque por enquanto ele é tendente ao bem, ainda faz o mal. Mas ele não se alegra nisso. Ele não se alegra. Então, é a gente reconhecer que essa encarnação é sublime. Não dá para a gente ficar desperdiçando com bobagem, não é? Com pensamentos tristes. Não, vamos ter esperança. As coisas vão dar certo, gente. Isso aí tudo é passageiro. Tudo que está acontecendo de ruim e que vocês veem pessoas fazendo a maldade é com a permissão de Deus. Deus está permitindo para que nós estejamos na prova, para que a gente possa ver que tipo de atitude a gente tem nessa situação dramática. Né? Você se inclina para o mal, você se revolta, você se resigna, você continua em prece, você tenta ajudar o máximo que você puder, é a atitude. Porque agora, a única coisa que nós podemos fazer, gente, vou dizer para vocês, escolha. Nós estamos aqui tão somente para fazermos escolhas. Não é para mudar o que está do jeito que está, não. É para fazer a sua escolha, porque quando os tempos forem chegados, como disse o Cristo, que todo o mal seja feito. Mas ele diz também que os santos se santifiquem. Então agora, se você é tendente ao bem, faça o bem. É isso, gente. Então nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço muito a todos, né, os que estão participando, pedindo depois, para quando for para o YouTube a palestra, fazer lá o compartilhamento. E a gente, então, deseja a todos, não é? Uma sexta-feira santa, muito boa para todos, aqueles que forem ficar aqui na cidade, aqueles que forem para algum retiro espiritual, ou que forem para algum local mais próximo à natureza, a gente
Então, desejo a todos uma feliz semana, Sexta-feira Santa, e uma boa Páscoa para todos também. Nós vamos orar agora para nós encerrarmos a live. Façamos isso juntos, fechando os olhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhinhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz e muita luz aos nossos corações. Gratíssimo, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.